Muito obrigado, estimados colegas, queridos amigos. Antes de tudo, gostaria de me juntar às palavras de agradecimento ao presidente Lula da Silva e à presidência brasileira pelo trabalho ativo na promoção da parceria estratégica no âmbito dos BRICS. O mais importante é que os países do BRICS continuam aprofundando a cooperação em áreas-chave como política e segurança, economia e finanças, além de contatos culturais e humanitários. Nossa união se expandiu significativamente e agora inclui os principais estados da Eurásia, África, Oriente Médio e América Latina. Juntos possuímos um potencial verdadeiramente enorme nos campos político, econômico, científico, tecnológico e humano. Os países do BRICS representam não apenas 1/3 da superfície terrestre e quase metade da população do planeta, mas também 40% da economia mundial, e o PIB combinado em paridade de poder de compra já atinge 77 trilhões de dólares. Esses são dados do FMI para o ano de 2025. Aliás, por esse indicador, o BRICS supera significativamente alguns outros blocos, incluindo o grupo dos 7. Lá são 57 trilhões de dólares. Ano após ano, a autoridade e a influência da nossa união no mundo só aumentam. O BRICS consolidou-se com justiça como um dos principais centros de governança global, e a voz sólida dos nossos países em apoio aos interesses fundamentais da maioria mundial soa cada vez mais forte no cenário internacional. O BRICS tem muitos aliados entre os países do Sul global e do Oriente. Eles se identificam com a cultura de parceria aberta e cooperação, respeito mútuo e consideração pelas opiniões uns dos outros que se desenvolveu dentro do bloco. Com base nisso, na cúpula de Kazan, na Rússia, em outubro do ano passado, foi tomada a decisão de criar a categoria de Estados parceiros do nosso bloco, a fim de estabelecer uma cooperação prática e concreta com todos os países interessados. E hoje já são 10 esses países. Gostaria de destacar que os países do BRICS representam diferentes modelos de desenvolvimento, religiões, civilizações e culturas distintas, e ao mesmo tempo todos defendem a igualdade e a boa vizinhança, a prioridade dos valores tradicionais, os altos ideais de amizade e harmonia. Buscam dar uma contribuição significativa para garantir a estabilidade e a segurança globais, prosperidade e bem-estar para todos. Sem dúvida, são exatamente essas abordagens construtivas e essa agenda de união que são necessárias no atual cenário geopolítico desafiador. Todos nós vemos que mudanças radicais estão ocorrendo no mundo. Os sistemas unipolares de relações internacionais que atendiam aos interesses do chamado bilhão de ouro estão ficando no passado, dando lugar a um mundo multipolar mais justo. O processo de mudança da ordem econômica mundial continua ganhando força. Tudo indica que o modelo de globalização liberal está se esgotando. O centro da atividade empresarial está se deslocando em direção aos mercados em desenvolvimento, o que desencadeia uma poderosa onda de crescimento, inclusive nos países do BRICS. Para aproveitar ao máximo as oportunidades que se abrem nesse contexto, é importante intensificar a cooperação entre os Estados-membros do nosso grupo. Em primeiro lugar, em áreas como tecnologia, uso eficiente de recursos, logística e seguros, comércio e finanças. É necessário continuar expandindo o uso de moedas nacionais nos assentamentos mútuos. A criação, no âmbito do BRICS, de um sistema independente de compensação e depósito, ao que tudo indica, permitirá tornar as transações em moeda mais rápidas, eficientes e seguras. Aliás, o uso de moedas nacionais no comércio entre nossos países está crescendo de forma constante. Em 2024, a participação da nossa moeda nacional, o rublo, e das moedas de países amigos nas transações da Rússia com outros países do BRICS atingiu 90%. Também é relevante a tarefa de multiplicar os volumes de investimentos recíprocos entre os países membros do grupo, inclusive por meio dos mecanismos do BRICS e, em primeiro lugar, do novo Banco de Desenvolvimento. Para esses fins, a Rússia propôs a criação de uma nova plataforma de investimentos do BRICS. Trata-se de desenvolver em conjunto instrumentos coordenados de apoio e captação de recursos para as economias dos nossos países, bem como para os países do Sul Global e do Oriente.
É importante que os colegas brasileiros tenham dado continuidade às iniciativas lançadas durante a presidência russa no ano passado e tenham proposto trabalhar em sua implementação. Entre as conquistas comuns, destaco o lançamento de um mecanismo especial de consulta sobre questões da Organização Mundial do Comércio. Estão em andamento os processos de criação, no âmbito do BRICS, de uma bolsa de grãos, de um centro de pesquisas climáticas e de uma plataforma logística permanente. Programas de cooperação esportiva. Lembro também de outras ideias russas que, em nossa opinião, são úteis. Entre elas estão a formação, no âmbito do BRICS, de uma parceria para mercados de carbono, de um centro de arbitragem de investimentos, de uma plataforma para concorrência justa e de uma secretaria fiscal permanente. Contamos com o apoio dos colegas do BRICS para essas iniciativas promissoras. E mais. Em setembro, Moscou sediará o concurso internacional de música popular para a televisão Eurovisão. Este concurso já despertou grande interesse. Artistas de muitos países do BRICS, bem como de países parceiros do nosso grupo, já confirmaram sua participação. Um projeto humanitário de tamanha escala visa promover valores humanos universais, culturais, familiares e espirituais, que são compartilhados por todos os nossos países. Em conclusão, gostaria mais uma vez de agradecer aos colegas dos países participantes do BRICS pela interação produtiva e construtiva. Acreditamos que a declaração final do cume no Rio de Janeiro, preparada para aprovação, cria uma base sólida para o nosso trabalho conjunto futuro, no tradicional espírito de continuidade e cooperação igualitária do BRICS. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a você, estimado presidente Lula, prezados chefes de delegação, senhoras e senhores. A multipolaridade não é uma escolha, mas uma realidade objetiva. Ela está substituindo o modelo neoliberal ultrapassado baseado na essência em práticas neocoloniais. Os primeiros sinais de falhas nesse modelo foram as crises econômicas das últimas décadas. A pandemia de Covid-19 expôs inúmeras deficiências do sistema comercial e financeiro mundial, acelerando sua fragmentação. A erosão das estruturas da globalização foi agravada como resultado de sanções unilaterais ilegais. O uso do dólar como arma de punição minou a confiança na moeda americana, que antes era considerado um meio de pagamento confiável. Outro fator negativo é o rápido aumento do peso da dívida. Hoje, os países em desenvolvimento gastam mais com o serviço da dívida do que investem em seu próprio desenvolvimento. A situação está saindo do controle até mesmo nos países desenvolvidos. A maioria global está interessada na criação de mecanismos de desenvolvimento independentes do Ocidente. O BRICS atua como locomotiva dessa transformação, que buscam a formação de uma arquitetura econômica global mais estável, baseada nos princípios de universalidade, transparência e não discriminação, bem como de acesso igualitário às oportunidades e instrumentos existentes. Como já foi destacado, a reforma das instituições de Bretton Woods é de importância fundamental, pois elas devem refletir a real correlação de forças na economia mundial. É inaceitável continuar utilizando o FMI e o Banco Mundial para manter práticas neocoloniais. Uma situação semelhante ocorre na Organização Mundial do Comércio, onde o trabalho de resolução de disputas tem sido bloqueado por muitos anos. No ano passado foi lançado um mecanismo informal de consultas dos BRICS sobre questões da OMC. Esperamos uma rápida concordância de posições conjuntas e o início de sua implementação prática. Os problemas de financiamento do desenvolvimento estão se tornando cada vez mais agudos. Segundo estimativas da ONU, o déficit chega a 4 trilhões e 200 bilhões de dólares por ano. Sem recursos suficientes e sem a possibilidade de obter empréstimos em condições aceitáveis, os países do sul global são forçados a depender da ajuda oficial ao desenvolvimento. No entanto, devido aos conhecidos padrões duplos do Ocidente, essa ajuda está cada vez mais condicionada por considerações políticas. Por exemplo, em 2023, o Fundo Monetário Internacional aprovou um empréstimo sem precedentes para a Ucrânia, no valor de 15 bilhões e meio de dólares, o que representa 577%
da cota ucraniana no fundo. Isso equivale a mais de 1/3 do volume anual de todos os programas do fundo. E, por meio do Banco Mundial, desde o início de 2022, foi anunciado o repasse de quase 54 bilhões de dólares para a Ucrânia. No total, esses valores destinados à Ucrânia são o dobro dos volumes anuais de recursos alocados pelas estruturas de Bretton Woods a todos os países da África. Para mobilizar recursos com o objetivo do desenvolvimento, a Rússia propôs a iniciativa de criar, no âmbito dos BRICS, uma nova plataforma de investimentos com a participação do novo Banco de Desenvolvimento. A implementação dessa iniciativa deve ser impulsionada por nossos esforços conjuntos para transformar o NBD em uma instituição de desenvolvimento inovadora, voltada para as necessidades de seus acionistas e não sujeita à influência de conjunturas externas. Valorizamos muito os esforços da presidente do NBD, Dilma Rousseff, nessa direção. A inteligência artificial está se tornando uma tecnologia de importância crítica. Como resposta às tentativas de impor abordagens não consensuais nessa área por meio de diversos formatos fechados, foi emitida a Declaração dos BRICS sobre a governança global em inteligência artificial para o ano de 2023. Sob a liderança da ONU. Os desafios ligados ao desenvolvimento das tecnologias digitais são, por sua essência, transnacionais e demandam soluções conjuntas. Um ótimo exemplo de coordenação é a Convenção da ONU sobre Crimes Cibernéticos, que foi acordada no final do ano passado e estará disponível para assinatura em outubro deste ano. Estou convencido de que os países do BRICS, juntamente com aliados que possuem valores semelhantes, continuarão a ser pioneiros na promoção dos princípios de um mundo multipolar justo e equitativo. Muito obrigado.